Boa noite. Estou só aguardando o Sérgio entrar. Oi, Olá, Sérgio. boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Tudo já. Vou entrar aqui rapidinho, tá? Queria agradecer a Lídia e a Andressa por estarem fazendo essa live aí. A gente queria agradecer aos colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os outros que não são profissionais da terapia ocupacional da fisioterapia, mas que têm algum tipo de envolvimento, né, com esse tema, ou que têm filhos, parentes que têm esse diagnóstico, né? Queria agradecer. Queria falar que a gente vinha construindo, né, realmente um mês inteiro, né, sobre a temática do Abril Azul. A gente se reuniu várias vezes, então queria aproveitar também para agradecer a Camila, fisioterapeuta, né, que trabalha com saúde mental no São Vicente de Paulo, minha colega. Também queria agradecer a Librada, né, a paraguaia, terapeuta ocupacional, que também trabalha com saúde mental, que também ajudou nessa construção dessa live de hoje. E queria aproveitar para agradecer também, que eu não tive oportunidade ainda devido à correria do dia a dia, o Fernando, né, e a Priscila Flávia, que fizeram a live da semana passada, né, encerrando o ciclo de ventilação mecânica do Crefito, do Crefito 11, fica meu muito obrigado. Não vou me estender muito, só quero dizer assim que esse tema ele vai ser abordado ao longo da nossa gestão várias vezes. A gente quer construir uma especialidade, né, uma especialização. A gente quer que o COFITO reconheça a área, né, de fisioterapia no âmbito da psiquiatria, né, da Da reabilitação saúde mental, né? mental, né, que é um pouco mais amplo que a psiquiatria. Desculpa, psiquiatria é a área médica. A especialização a especialidade do fisioterapeuta em saúde mental. Tá? Então a gente quer construir isso. Eu tenho uma história com autismo, né? O meu filho mais novo, ele teve uma suspeita diagnóstica. Até hoje a gente não fechou ainda o diagnóstico. É uma situação que ela mexe com toda a família, ela não envolve apenas ali o paciente, ela traz assim uma repercussão. E quando eu digo a família, a grande família, são avós, os tios, então tem toda aquela preocupação, todo aquele. Então, assim, que realmente fez diferença na evolução do meu filho, apesar de o diagnóstico dele ainda não estar totalmente fechado, mas já está bem assim no caminho de descarte, foi as terapias, é, a escola também. Então foi realmente o desenvolvimento dele, né, perante os colegas e perante os profissionais, que fez com que a gente ficasse um pouco mais tranquilo. Mas, enfim, eu queria agradecer a participação da Andressa, a participação da Lídia e passar a bola para vocês. Tá. Muito obrigada, Sérgio. Já agradecendo já o convite e aguardando a Lídia entrar para a gente começar. Só para finalizar, gente, é isso. O Crefito 11 ele está aberto a todos os profissionais. Se vocês tiverem sugestões de pauta, algum tema relevante, tragam a nossa diretoria, os nossos conselheiros vão avaliar. E a gente pode sim aprovar que a gente discuta, debata sobre temas relevantes para a fisioterapia, para a terapia ocupacional e para a sociedade.
CREFIT 11 é a casa do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Ele não tem dono, tá bom? Obrigado. Obrigada, Sérgio. Tchau, tchau. Sai. Vamos aguardar a Lídia entrar, que a gente já inicia. Oi, Lídia. Boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite, pessoal. Obrigada, Sérgio, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Inicialmente, né, Lídia, vamos nos apresentar, né? Apresentar o nosso trabalho, né? Onde nós trabalhamos, né? Como a gente atua, né, com o espectro do autismo, né? Eu sou a Andressa, sou fisioterapeuta formada pela Universidade Católica de Brasília. Atuo em um centro especializado em reabilitação pela Secretaria de Saúde desde 2015. Então, desde 2015 eu venho atuando com crianças com espectro autista. Sou preceptora da residência em saúde mental, né? Criei esse projeto para incluir a fisioterapia na saúde mental infanto-juvenil. Atualmente nós temos a residência única do Brasil, né, que tem fisioterapeuta na saúde mental infanto-juvenil, aqui da FEPEX, do Distrito Federal, em pensar que não só, né, a atuação do fisioterapeuta não só voltada para o orgânico, né, para o motor, mas voltada para a forma integral da criança, para o desenvolvimento integral, né, para a atuação biopsicossocial. E é isso, né, a partir dessa atuação que a gente está formando, né, fisioterapeutas para atuar em saúde mental, né, inclusive eu estou vendo aqui algumas residentes minhas, né, para atuar em saúde mental infanto-juvenil, não só o atendimento com crianças com autismo. Lídia? Bem, eu sou formada em terapia ocupacional pela Universidade de Brasília, pós-graduada em saúde mental e título pelo COFITO de especialista em saúde mental. E finalzinho do ano finalizei um mestrado pela UNB em engenharia biomédica com ênfase no uso da tecnologia para auxiliar o tratamento dos nossos pacientes. E aí eu foquei bem no autismo, né? Eu atendo autismo na secretaria também, né, Andressa? Estou lá no Adolescentro. Então, pela uma característica do serviço, nós atendemos de 12 aos 18 anos incompletos. Então, a minha grande atuação fica bem nessa faixa etária, de início da adolescência até o início da vida adulta. E no consultório, aí sim, eu acabo pegando outras faixas etárias, né? Os menorzinhos e adultos. Certo. Inicialmente, nós criamos um grupo, né? Nós temos um grupo junto ao CREFITO, e no início, né, e antes da questão da pandemia, a gente estava pensando em fazer um evento maior, presencial, né? E com a questão da pandemia, nós estamos aqui restritas, né, à live, mas pensar que tem muitas pessoas nos ouvindo, né, que quem sabe a gente possa, em outros tempos, né, futuramente, poder sugerir, né, ao CREFITO um evento presencial para a gente falar, né, sobre autismo, sobre a contribuição da fisioterapia, da terapia ocupacional, né? Em pensar que amplamente é falado, né, em autismo atualmente, mas pouco se fala ainda sobre a fisioterapia. Penso que há 5 anos, quando eu iniciei, né, a fisioterapia, a terapia ocupacional é muito mais difundido, né, em relação ao transtorno, e fisioterapia agora, né, que a gente está começando a conversar, que está vendo produções científicas,
e o atendimento da pessoa com autismo também focado na fisioterapia, né? E aí hoje a nossa live é falar um pouquinho desde o início, né, do diagnóstico, da intervenção precoce até a vida adulta. A gente vai pincelar um pouquinho sobre as contribuições da fisioterapia e da terapia ocupacional para o transtorno do espectro autista, né, para a pessoa com autismo. A minha experiência, né, eu atendo crianças, né, com autismo, mas atualmente a minha maior intervenção, a menina dos meus olhos, é a intervenção precoce, né, não só no autismo, mas no atraso do desenvolvimento, nos sinais de sofrimento psíquico, né, em bebês. Então a intervenção é essa, e para falar até para as colegas fisioterapeutas que, às vezes, o fisioterapeuta é o primeiro a ter o contato com essa criança, que pode vir a ter um diagnóstico, né? Os atrasos no desenvolvimento são importantes, né? Crianças que venham a ter um diagnóstico, elas podem ter atrasos já importantes do desenvolvimento desde muito pequeno, mas sempre pensando que nem tudo é autismo, né? É algo que a gente precisa conversar. Até o próprio Sérgio passou isso, né, com seu filho. O transtorno do espectro autista, ele existe, ele pode dar sinais no início da vida, né, mas a gente tem que pensar, né, entender, para não se confundir e dizer que tudo é autismo, né? Então, muitas crianças têm sinais de sofrimento psíquico no início da vida, mas isso pode ser confundido também com outros transtornos, e por isso que é tão importante, né, falar que a criança ela não precisa de diagnóstico precoce, mas que é muito importante que ela tenha a intervenção precoce, né? A detecção dos riscos e sim de intervenção. O diagnóstico ele pode vir com o tempo, né? Então a intervenção, quanto mais cedo essa criança tiver contato com profissionais capacitados, melhor, né? Mais chance dela conseguir se desenvolver, ter autonomia, né? E com menos dificuldades, com menos questões para o futuro. Então, a gente pensa que quanto mais cedo, melhor. Em relação às características, né, da criança com autismo, né, da pessoa com autismo, a gente pode falar da dificuldade de interação social, da dificuldade de comunicação, né, nas dificuldades da relação com o outro, né. E aí, essas questões motoras são pouco faladas, né, mas é muito importante de falar que crianças, né, com autismo, com sinais de autismo, elas podem apresentar atrasos já importantes do desenvolvimento. Quando a gente atende crianças, né, que atende famílias, a maioria já falavam, né, que desde pequenas, desde muito pequenas, muito bebezinhas, as crianças já tinham atraso já de controle cervical, do engatinhar, do andar, né, e só que isso se falavam para os médicos, né, para os pediatras, e pouco se investigou, né, sobre esses atrasos, né. Então é importante que a gente tenha esse olhar, né. E aí a fisioterapia, no início, né, da vida, para a intervenção nos atrasos do desenvolvimento, ela é muito importante. Por isso que o olhar do fisioterapeuta, ele precisa ser ampliado, né, não só para as questões relacionadas às questões motoras, né, os atrasos do engatinhar, do segurar a cabeça, do andar, mas também para as questões relacionais, de socialização, de comunicação do bebê. Então, um olhar ampliado, né, integral para o desenvolvimento da criança é muito importante. E as questões relacionadas ao autismo, as crianças com autismo vêm apresentando atrasos, né, do desenvolvimento, incluindo atrasos motores, né. A intervenção, né, da fisioterapia, ela é muito importante para isso, né, para minimizar e fazer com que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida, né, melhor capacidade de aprendizagem, né, porque é visto, né, na literatura que crianças com autismo têm questões relacionadas com a apraxia, com a dificuldade motora, dificuldade de planejamento motor, né, então são crianças mais hipotônicas, com uma dificuldade de organização, de se relacionar com o seu próprio corpo, né? Uma dificuldade na sua imagem corporal, dificuldade de esquema corporal, digamos que elas se veem um pouco fragmentadas,
Então, é importante que a fisioterapia intervenha nisso, para organizar, inclusive, né, para favorecer as atividades de vida diária, né, Lídia? Que aí você pode falar melhor sobre a autonomia da criança. Sim, e é interessante, Andressa, essa colocação que você fala, que muito mais do que o diagnóstico precoce é a estimulação precoce, né? Porque se a gente pensar que antes de qualquer diagnóstico é uma criança, e aí a gente tem o marco do desenvolvimento, o que é esperado naquela faixa etária? Por vezes é apenas um atraso, mas se tivermos uma preocupação em já rotular, pode ser um diagnóstico precipitado e errôneo. E depois, para tirar, é muito mais difícil, né? Porque a criança já fica rotulada, a família já internaliza aquele diagnóstico, aquela dificuldade, mas se a gente já começa a investir naquela criança, desde pequenininha, desde quando começamos a observar esses atrasos, pode ter uma ótima resposta e lá na frente a gente conseguir descartar, né? Então, a coisa da intervenção precoce, desse podemos colaborar, é fundamental e muito mais rico do que a gente se preocupar em nominar essa dificuldade. E muitas vezes a família chega para a gente com essa demanda, que não entende o que está acontecendo, percebe que o filho tem um desenvolvimento diferente, ainda mais quando tem outros filhos, né? E aí compara, nossa, mas fulaninho não foi assim, tá diferente. Vem com uma ânsia muito grande. E nós profissionais podemos dar uma acalmada, né? E desmistificar que o importante nesse momento, nessa primeira infância, já é logo o diagnóstico. Claro que a gente não discute, né, Andressa, que o diagnóstico precoce é indiscutivelmente o melhor, o mais indicado, né? Mas esse cuidado e o fator importante da intervenção precoce é muito rico para a gente não perder esse time, né? Esse momento que as crianças estão. E aí, falando um pouquinho sobre a contribuição da terapia ocupacional, de uma forma geral, o nosso olhar está sempre voltado para a autonomia e independência desse sujeito, para que ele possa fazer com a sua maior independência e eficiência de forma plena, dentro das suas limitações, mas que ele possa vivenciar de forma plena tudo aquilo que é esperado para aquela faixa etária, né? Então, o nosso objetivo, ele está sempre focado, sempre visualizando a independência e a autonomia, e aí nós vamos aperfeiçoando o que a gente tem como objeto, a nossa finalidade, dependendo da faixa etária, né? Então, ali na primeira infância, a principal ocupação da criança é o brincar. Então, o TO vai ter um olhar mais direcionado para aquele brincar e tentar trazer a funcionalidade e o significado daquela brincadeira. Porque a gente percebe que crianças que têm o transtorno do espectro autista têm um brincar disfuncional, descontextualizado. Por vezes, ela se isola dentro de si mesma, num movimento mais introspectivo, e não tem o brincar lúdico com significado para aquele objeto. Então, a intervenção do TO vai ser nesse sentido de trazer a criança para que, mesmo que naquele momento ela esteja brincando apenas consigo, ela consiga levar significado para aquele brincar. E com o crescimento, com o desenvolvimento e com as estimulações, tentar trazer essa criança para a troca, para o brincar com o outro, a troca do olhar. Então, tudo isso é importante e acaba sendo o nosso foco ali naquela primeira infância, conforme a criança vai crescendo. Aí, alguns outros requisitos, principalmente de coordenação motora fina, manual, e a coordenação visomotora, vai se tornando mais importante, porque começa a entrar na idade escolar, né?
E aí a coordenação motora vai ser importante para que seja possível, mais na frente, a alfabetização, a aquisição da leitura e a própria grafia, né? A escrita. Então, a gente passa a olhar não só mais o brincar, e esse brincar com o outro, mas essa questão da coordenação, da motricidade, e aí a gente acaba se encontrando muito, né, Andressa? Acho que a gente acaba que pode se completar, porque as formas de atuar, elas são diferentes, cada uma tem o seu olhar, mas a gente se completa, não é? Sim, e pensar que quanto mais precocemente intervir, né, nessa questão da criança, do seu corpo, né, das alterações motoras, melhor a criança vai chegar, né, na fase de aprendizagem, na questão da coordenação motora fina, a pegar um lápis, a aprender. Então, inicialmente, quando a criança é menor, né, ela pode trabalhar sua coordenação motora global, a relação da imagem corporal, a questão do equilíbrio, que é muito importante, né, da lateralidade, né, nas questões da psicomotricidade, então a fisioterapia pode intervir nisso. Mas a questão, né, Lídia, que eu falo que é o que me motiva, né, é o grande desafio de atender crianças com autismo, né? São crianças e até para fisioterapia é difícil, né? Porque muitas vezes, né, você não consegue nem tocar nessa criança, né? São crianças com uma dificuldade na relação com o outro, né? De se tocar. Então, assim, às vezes o terapeuta, você considera, né, quase uma invasão, né? O toque. Então, por muitas vezes, você tem que cativar e conquistar essa criança, né? Então, esse lugar, às vezes, do fisioterapeuta de atender até sem tocar nessa criança, né, é um desafio, né? Então, às vezes, o vínculo é muito importante, né, para o atendimento da criança com autismo. Criar um vínculo, entender que, né, o que essa criança gosta, né, como é que você consegue captá-la, né? E às vezes a gente se sente, né, fisioterapeutas, né, assim, como é para terapia ocupacional, mas, gente, eu não consigo nem tocar, né, nem parece que fiz fisioterapia, mas não é isso, né? A fisioterapia vai muito mais além do que tocar, né? Então, às vezes, a gente entender o que essa criança gosta através de uma música, de algum interesse que ela tenha, né? E você conseguir criar um vínculo, a chegar a um ponto, né? De você conseguir brincar com ela. E isso é tão interessante também, né? A fisioterapia também pode brincar, né? Então, as brincadeiras motoras ajudam muito no desenvolvimento da criança, né? Então, quantas crianças a gente que não foram estimuladas precocemente, a gente vê criança com aquela marcha robotizada, né, sem dissociação, né, e aí a partir do momento que você vê que tem uma intervenção anterior, você vê uma criança muito melhor, né, fisicamente, corporalmente, e isso vai favorecendo o desenvolvimento da autonomia, da aprendizagem, né, das futuras, até da futura profissão, né, dessa pessoa, né, do desenvolvimento para a fase adulta. Por isso que é tão importante esse olhar, né, na fase inicial da criança. Uhum. E como você estava falando, nós profissionais ressignificarmos a nossa atuação com o outro, com esse paciente que tem a sua especificidade, né? Para nós, o tocar faz muito parte da nossa intervenção e às vezes é difícil, né? Não tocar, respeitar o limite, o momento, entender como que ele funciona. Então, isso é um momento que realmente, não só para físio, para nós TOs também, é um momento que a gente precisa ressignificar e, como você estava falando, desvendar e ir conquistando esse espaço com a criança, né? Tem adolescentes que eu atendo e que ainda hoje tem uma dificuldade, apesar de já ser adolescente, tem a dificuldade do contato, do abraço, do toque de mão. Da mesma forma que também tem crianças que já têm isso mais acessível, que já parte dela o abraçar, o beijo, né? Isso tudo é muito singular e a gente precisa ter esse feeling, né? Na hora do atendimento e tateando como que a gente vai acessar o outro.
Eu penso que a terapia, nesse momento que a criança está com a gente, ela tem que ser o melhor momento, né? A melhor hora do dia, né? Então tem que ser com muito prazer, com muita satisfação para a criança, para ela conseguir estar bem, né? E com isso a gente conseguir os objetivos terapêuticos, né? E é interessante, Andressa, que às vezes pode parecer assim, nossa, mas eu levo para terapia só para o menino brincar, né? Para o outro, às vezes para o familiar, acaba ficando essa imagem de que só está brincando, só está rindo, só está se divertindo. Mas para nós já tem um outro olhar. Às vezes é numa brincadeira que a gente está trabalhando o equilíbrio, é numa brincadeira que nós estamos trabalhando o contato visual, né? E principalmente quando a gente está falando de criança, né? Que eu comentei ainda há pouco que a principal ocupação da criança nessa faixa etária, nesse ciclo da vida, é o brincar. Então, por que não usar o brincar como a nossa ferramenta de intervenção? Né? O que eu quero ali por trás daquela brincadeira? E outra coisa muito importante, Lídia, é a participação da família, né? A participação dos pais, né, nesse contexto, né? Não só, né, o atendimento das crianças, mas a intervenção junto aos pais, né? Assim como o Sérgio falou no início, tanto que é difícil para uma família receber um diagnóstico de autismo, estar nesse lugar, né? E né, de pais de crianças com transtorno do espectro autista não é fácil e é importante esse cuidado também, né? Então, lá no SER nós temos um programa de atendimento de crianças com autismo, mas a gente fala sempre que o foco está muito mais, às vezes, nas famílias, né? Nos pais que têm tantas questões, né? Tantas dificuldades. Porque o que a gente não pode retirar dessas famílias é pensar que eles são os principais cuidadores, né? Que o maior estímulo ela está no ambiente, né, doméstico, né, junto às famílias, né? E a gente não pode tirar desse lugar, não. Peraí, que eu vou proporcionar o estímulo para o seu filho, né? E não é bem isso, né? Então a gente precisa, né, fazer com que os pais também participem, né, dos nossos atendimentos, né, e ter uma atenção e um cuidado para as famílias, né? Isso também é importante, a gente não pode esquecer de falar da participação dos pais e do cuidado que a gente precisa ter com as famílias. Não necessariamente uma psicoterapia, mas às vezes apenas um espaço de fala, uma escuta para os pais que estão ali junto da criança. Até porque, Andressa, o tempo dos meninos com a gente é muito pouco, né? E no máximo ali é aquela horinha, uma vez na semana, e é no cotidiano com a família que está ali 24 horas do dia com eles que a grande transformação vai acontecer, né? Andressa, a gente recebeu uma pergunta aqui da Lucy, eu vou repassar para todo mundo, né? E aí eu aproveito também para falar, pessoal, se vocês quiserem comentar, trocar experiência, aproveitar para fazer pergunta, vocês podem ir fazendo, que a ideia é bem a gente ter uma conversa, né, Andressa? Ir trocando e construindo junto. Bem, Sim. a Lucy, ela está perguntando, eu entendi que essa é uma pergunta referente ao que eu comentei de adolescentes que hoje eu atendo e que mesmo sendo adolescente ainda tem a dificuldade do contato, do abraço, né? E aí a Lúcia está perguntando se esse adolescente, ele teve uma intervenção precoce ou, na verdade, foi estimulado já na adolescência, né? Então, esse caso eu lembrei de dois casos bem específicos e é tão singular essa questão da resposta que esse sujeito vai dar, que um dos meninos que eu atendo e que tem essa dificuldade, é adolescente, ainda não aceita bem o contato físico, o abraço. Lá no adolescente a gente trabalha com grupos também, né? A estimulação começou mais na adolescência, né? Então tem essa questão mesmo, da gente perceber que, poxa, poderia ter sido iniciado um trabalho mais precoce, né? Como a gente estava comentando.
Mas tem um outro caso que aí eu já atendo há algum tempo, alguns anos, e a família começou com a investigação muito cedo, com uma intervenção muito precoce, e ao longo dos anos do ciclo da vida foi se mudando de terapeutas, mas teve fono, teve TO, teve psi. Eu não lembro dela me contar de ter tido atendimento de físio, mas assim, teve um aporte, um olhar desde pequena, até porque o diagnóstico foi precoce, sabe? Mas essa menina tem dificuldade. Então, assim, não dá para a gente pensar que teve a intervenção precoce, com certeza o lidar lá na frente vai ser como a gente espera, vai ter uma aceitação melhor. No entanto, o prognóstico ele é muito melhor, né? Porque aí a gente consegue acessar até mesmo o que a gente chama de treino de habilidade social. Ela, porque é do autismo essa dificuldade. A dificuldade em interagir, a dificuldade em iniciar e manter um relacionamento interpessoal, a dificuldade do contato. Para alguns autistas, o contato, ele tem uma percepção dolorosa daquele contato, do abraço, do aperto de mão, do beijo. Mas, se a gente conseguir fazer um trabalho, um treino de habilidade social, talvez ele consiga ter uma aceitação melhor. E aí, dentro da TO, a gente fala muito também na integração sensorial, né? Como que o corpo recebe essas informações sensoriais, como ele processa e como dá a resposta. Então, assim, com certeza a gente pensa que uma intervenção mais precoce vai levantando essas dificuldades, vai percebendo, vai intervindo, e aí o prognóstico, a gente espera que ele é sim melhor, né? Mas isso é muito singular. Tem as dificuldades, as individualidades de cada um, né? E outra coisa importante, Lídia, é pensar na neuroplasticidade, né? A primeira infância, né, até a primeiríssima infância, né, da criança, é um momento, né, a gente fala que é uma janela de oportunidades, né, para o desenvolvimento da criança. Então, quanto mais cedo intervir, né, e por isso que é tão importante a gente falar que não precisa do diagnóstico. Né? Para intervir, Tem muitas crianças, sim, né? O desenvolvimento da criança, ele precisa, né? A criança precisa ser exposta a estímulos adequados, mas não necessariamente precisa ter um diagnóstico tão cedo. A gente recebe lá no SER pro programa de intervenção precoce bebês já com sinais eu não digo nem sinais de autismo, né? Porque é muito cedo para falar em autismo para um bebê de 2 meses. A gente fala em sinais de sofrimento psíquico, né? Sinais de evitamento do outro, uma dificuldade no olhar durante a amamentação, um evitamento do contato, a criança que não, bebê, na verdade, que não gosta de colo, um bebê muito choroso. E a intervenção começa aí, pensando não em diagnóstico, mas em intervenção. Outra coisa importante se falar é do uso do efeito das telas, né, para as crianças. Crianças muito expostas a celulares, a televisões, né, desde muito cedo, já apresentam sinais também de agressividade, de dificuldade de interação. E quando você intervém, você organiza um pouco a rotina dessa família, tira um pouco, né, a família tira um pouco a tela, né, a exposição aos celulares, favorecendo aí o desenvolvimento, a ida a parquinhos, a exposição contra as crianças começam a desenvolver a fala, melhorar a interação, né? A gente tem que ter muito cuidado, né, com esse olhar só voltado para o diagnóstico. Né? A criança é muito mais do que isso, e essa fase de neuroplasticidade é muito importante. Então, quando se intervém precocemente, as crianças conseguem dar sinais assim, impressionantes o desenvolvimento, e aí nem sempre são diagnosticadas com autismo. Por isso que esse olhar é muito importante e a gente precisa ter muita cautela para diagnósticos tão cedo.
Uhum, é verdade. Essa questão que você pontuou das telas, principalmente quando a criança é muito novinha, né? Quando esse uso do celular começa muito precoce. É importante ter cuidado. Na literatura, a gente tem relatos justamente dessa questão desse que você estava comentando, da dificuldade da interação, da agressividade associada ao uso excessivo de eletrônicos, né? E outros estudos colocam que crianças entre 4 e 5 anos para baixo não deveriam ser nem expostas, né, a essa luz artificial, a esse tipo de estímulo. E sim, esse estímulo do brincar, do parquinho, de estar com os outros membros da família, se tem irmão, o brincar junto com o outro, com o irmão, o estar com os pais, né? Isso daí, ele é muito rico e a gente precisa ter esse olhar atento da exposição dos pequenos a esses eletrônicos, que às vezes é muito mais fácil, né? Criança está agitada, está inquieta, liga lá o celular, liga a TV, deixa brincando no celular, mas os riscos e como isso depois pode acarretar prejuízos, né? Agora eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a adolescência, Andressa. Sim, com certeza. É, como eu tinha colocado, a minha grande experiência é com adolescentes, né? E aí eu confesso que realmente é o ciclo ali da vida que mais me encanta, onde eu consigo me encontrar. E aí, nessa fase, eu acho muito rico a gama de possibilidades que a gente tem na terapia, pensando muito no treino de habilidade social. E aí que eu queria comentar um pouco com vocês, Andressa, o quanto os autistas leves, eles têm prejuízos de relacionamento e sofrimento na adolescência. Tem alguns estudos que colocam que justamente porque o quadro é mais leve, ele tem uma percepção, uma autopercepção das suas dificuldades, das suas competências, de como que ele realiza aquelas atividades, como a qualidade com que ele se interage com o outro, tem o desejo de ter amizade. É muito comum na adolescência essa fala de eu não tenho amigos. Eu queria ter um amigo. É muito comum essa fala e por meio dessa fala a gente percebe o sofrimento, a tristeza, né? E alguns adolescentes acabam desenvolvendo quadros de ansiedade e depressão, justamente por conta dessa percepção que ele tem da dificuldade e não conseguir agir e atuar de uma forma diferente. E na terapia, dentro do treino de habilidade social, a gente consegue trazer para o set terapêutico qual que é a demanda desse adolescente, qual que é o objetivo dele e colocar estratégias. Como que a gente poderia melhorar isso que ele está se incomodando, né? Porque às vezes o objetivo do adolescente ele é diferente do familiar. O adolescente já está numa faixa etária que ele consegue ter essa percepção e dar voz aos sentimentos, ao que ele quer, né? Trazer a família, trazer essa escuta para a família é sempre muito importante, mas na adolescência eu gosto muito de fazer dois momentos. Geralmente, numa primeira consulta, a gente está se conhecendo, né? Então, tá ali o familiar, tá ali o adolescente, mas em algum momento é importante ouvir só a família, qual que é a queixa dela, qual que é as preocupações, quais são as percepções, mas em outro momento também é importante uma escuta só do adolescente, porque às vezes ele não tem o sofrimento que a mãe acha que ele tem, não tem aquela expectativa, ou mesmo tem algum outro, né, que ele gostaria de pontuar, e é muito rico esses momentos com o familiar e os momentos com os adolescentes. E aí, na adolescência, começa também
É Lídia. Lídia, se foi a Lídia, se fui eu que caí. Lídia, você está me ouvindo? Vou colocar aqui a Lídia de novo. Oi. Oi, Lídia. Ai, acho que eu caí, né? Caiu. Tá, mas tudo bem, voltamos aqui. Bem, eu estava falando sobre a adolescência e que aí começa também as relações interpessoais e às vezes o interesse pelo outro, situações de namoro, algumas coisas nesse sentido das relações interpessoais, né? E aí queria só trazer essa parte de pontuar como é importante a gente ter esse olhar não só para a dificuldade, para o que precisa melhorar, mas também ter um olhar para aquilo que ele dá conta, um olhar para aquilo de bom que está tendo ali, né? Trazer um olhar que sai um pouco só das dificuldades e de objetivo. Terapeuticamente, a gente tem que atingir isso, aquilo, e mais não sei o que, e nunca chega. Porque sempre, até mesmo no desenvolvimento típico, dentro da saúde mental, sempre tem alguma coisinha que dá para afinar, que a gente pode crescer, que pode agregar e melhorar, né? E aí, nessa fase da adolescência, vem um outro olhar que é muito rico, que é o que eles estão vivendo, o que ele está experimentando. Alguns não têm o interesse, acaba que o desenvolvimento e as primeiras características da sexualidade, ela é mais tardia, né? Isso é muito comum de acontecer, mas tem outros que não, que entram na adolescência, já começam a olhar para o outro, a achar bonitinho, a ter interesse, e não tem porque a gente pensar, não, ele não pode, é proibido, ele não vai dar conta. Uma vez eu atendi uma família em que os meninos estavam conversando e os pais sabiam que estava tendo um interesse, estava rolando um clima entre eles, mas a família dos dois estava muito preocupada. Poxa, mas e se não der certo? E se acabar? E se sofrer? Mas, assim, se a gente parar para pensar que essa dúvida e esse medo é que os pais dos meninos que estão dentro do desenvolvimento típico também têm. E a Sim. gente também tem. Se nós pudéssemos nunca sofrer de amor, nunca ter uma desilusão, a gente não teria. E todos nós também passamos por isso, né? Então, como é importante permitir ele vivenciar todas as fases da vida. Não é porque tem um diagnóstico de TEA que ele não vai poder, né? Ele não vai experimentar outras experiências, né? A gente vai ter o cuidado de orientar, como nós já faríamos com qualquer adolescente que está iniciando a vida amorosa, de estar orientando, tirando dúvida, ter um momento de escuta, orientar a família, né? Então, é importante pontuar esses detalhes assim que faz parte do desenvolvimento, é normal, e trazer essa fala da normalidade, porque a gente está na fase em que eles realmente estão descobrindo essas relações. E se terminar e se sofrer, o sofrimento também faz parte da vida, né? E aí vai ser um momento para ele ressignificar e aprender para os próximos relacionamentos que vierem a surgir. Lídia, tenho até aqui, até uma residente aqui falando, muito bom. Hoje mesmo no programa de residência Saúde Mental Infanto Juvenil, discutimos essa questão de dar voz
ao sujeito adolescente, né? Parabenizando aqui o CREFITO. E é isso, né? Como você falou, é focar nas potencialidades, né? E também ajudar essa família a entender que nem tudo é do transtorno, né? Né? Então, muitos comportamentos, principalmente do adolescente, ele faz parte, né, do processo de adolescência. E aí, como a Tamara falou, de dar voz a esse sujeito, né? Se a gente já pensa em dar voz ao bebê, né? Pensar no bebê como um sujeito desejante, imagina o adolescente. Né? Então, é muito importante auxiliar as famílias, né? Principalmente as mães, né? Que seus filhos têm, sim, sexualidade, sim, interesses, né? Que eles podem, né? De uma forma diferente, mas podem, né? Se relacionar, estudarem, ter um emprego, né? E aí nós, como profissionais da saúde, podemos estar intervindo também, né? E facilitando, né, as famílias conseguirem lidar com essas questões que às vezes é difícil. Não, meu filho tem autismo, não, eu já ouvi, né? Eu não gostaria nem que estivesse essa questão de sexualidade. Pô, esse tadinho nunca vai namorar. Você fala, por quê, né? Não vai namorar? Então é importante também, né, que a gente esteja, né, intervindo aí junto às famílias para, sim, que eles podem e dando voz, né, ao adolescente. O que eles querem, quais são os seus desejos. É muito importante que eles tenham esse espaço. Isso mesmo. Até porque a Camila não está aqui com a gente, né? A Camila está aqui, né, não está na live, está aqui nos assistindo. Já tem um trabalho lá no Hospital São Vicente, né, Camila, com adultos, né, e também na sua clínica particular, com adultos com transtorno do espectro autista, que aí são questões muito mais relacionadas ao comportamento, né, e principalmente a questões de ansiedade, né. E aí ela faz um trabalho com as práticas integrativas, com a microfisioterapia, para conseguir fazer com que essa pessoa sinta menos, né, essas sensações, às vezes, de desconforto, né, relacionada com o lidar com o outro, que às vezes é muito difícil, né? E aí questões de ansiedade. Né? Então, um trabalho muito legal da microfisioterapia e das práticas integrativas também para a pessoa com autismo, para conseguir lidar, né? Que a gente não consegue nem imaginar quantas pessoas já estão entre nós, né, que têm um diagnóstico, que também passam por muitas dificuldades, muitas questões psíquicas. Né? E aí a fase adulta já é outra fase do desenvolvimento. É verdade. E quantas pessoas, mesmo nós, né, do desenvolvimento tipo, temos dificuldade de lidar com as cobranças, com o cotidiano, com tanto de obrigação que nós temos, e ainda tem o lidar com o outro, lidar com a expectativa, as próprias cobranças, né? E aí pensar que isso no Terra não é diferente. Ele lida com as cobranças da família, mas as suas próprias. E aí, se a gente puder pensar um pouco em como aliviar e como trazer conforto para essas pessoas, a gente poderia comentar um pouquinho mais sobre técnicas, sobre como que a gente poderia colaborar, né, Andressa? Você falou aí um pouco das práticas integrativas, que aí tem uma gama de opções, de possibilidade, né? Eu penso também que discutir o cotidiano e a ressignificação desse cotidiano de forma que faça sentido para o sujeito, para ele que está vivenciando, isso se faz importante, porque não pode ser só o que os pais querem, o que os pais sonharam e projetaram. E se tem uma comparação dentro da família, mas fulaninho fez isso, fulaninho conseguiu aquilo, né? Ter esse olhar que é singular e trazer para as demandas e necessidades e expectativas desse sujeito.
Então, a gente pensar um pouco nisso, eu acho que pode ser muito rico e fazer sentido para esse sujeito. E aí, Andressa, eu acho que a gente podia aproveitar esse momento e trazer isso para a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Não tem como a gente deixar passar batido e não comentar que todos nós estamos vivendo um distanciamento social, um isolamento, e que isso afeta não só a nossa rotina, mas afeta também como que a gente se percebe e como a gente se sente. Se nós que somos ditos típicos já sentimos falta da rotina, ficamos irritados e temos dificuldade de nos recolocar nesse cenário, vamos pensar em quem está dentro do espectro e que a gente sabe que a rotina é algo que estrutura, é uma coisa que faz muito significado e que dá uma segurança, né? Então, por si só, a quebra de rotina, ela já é um fator estressante, já é um fator que pode desencadear questões de ansiedade, né? E essa semana eu estava conversando com duas jovens que eu atendo que estão dentro do espectro, e aí eu perguntei justamente, e aí, como que está sendo vivenciar esse distanciamento social para vocês, essa realidade que a gente tá? E é interessante que elas falaram assim, olha, para mim é difícil essa coisa da interação social, nem é o que eu mais sinto falta, mas eu sinto falta de estar e pertencer a um ambiente social, estar numa roda de conversa, por mais que eu não fale, mas que eu pudesse estar ali, vivendo aquele momento, escutando. Então, assim, é interessante a gente pensar que, poxa, não é porque sabe-se que para o TEA é difícil a questão das relações sociais e interpessoais, que eles não estão sentindo falta. Porque, na verdade, eles vivenciam essas relações dentro da sua singularidade e eles têm as suas projeções, né? Então, essa quebra de rotina faz muita diferença, precisa-se ter uma ressignificação desse cotidiano, dessa rotina, e minimamente a gente conversar e estruturar, né? Claro que não vai dar para a gente pensar numa rotina como ela era, mas dentro do que a gente está vivendo, que rotina que é viável para essa pessoa dentro dessa família, né? Eu, como tenho mais contato com crianças, né, nós estamos fazendo ligações telefônicas, né, para saber como estão as famílias, e a grande maioria, né, principalmente as mães, relatam que as crianças estão mais agitadas, né, sentindo saudade da escola, né, porque as crianças tinham uma rotina, estavam na escola, estavam nas terapias, e agora com essa suspensão, né, tanto de terapias quanto da escola, as crianças estão geralmente, né, em espaços menores, né, muitas moram em apartamentos, lugares pequenos, então estão literalmente mesmo confinadas, né, com muita energia. Né? Uhum. Muitas não entendem, né, a questão de por que estão ali. Então, nós estamos dando orientações para as famílias explicarem da forma mais calma e tranquila, para que eles consigam entender um pouco o que é o coronavírus, né, que pode, a criança pode ficar dodói, a família pode ficar dodói. Então a gente está tentando também dar instrumentos para a família conseguir conversar com essas crianças, explicar o porquê, né, de não estar na escola e da importância de se manter uma rotina, né, mesmo que não vão para a escola, mas né, a rotina do horário. Então, muitos relatam que estão com as crianças, estão com dificuldade de dormir, mais agitadas, né, com questões alimentares também. Então, não estão indo para a escola, muito agitadas, comendo mais. Então, tudo isso a gente está percebendo, né, como as crianças estão.
E aí as orientações que nós estamos dando é pensar que a rotina ela não pode ser completamente, né, ela precisa de pelo menos um pouco da rotina, né, de realização das atividades da escola, brincadeiras, né, brincadeiras com o corpo, trabalha muito, então brincar de corda, brincar de pular, né, brincadeiras com a família, né, jogos, né, entre a família, contação de histórias, para essa criança ter tanto a interação, né, com seus pais, com seus irmãos, e também ter a questão de gastar energia, né, que é tão importante para conseguir ter um sono regular, né, estar mais tranquilo. Então, todas as crianças já estão vivendo a questão do isolamento, né, do distanciamento, de alguma forma isso interfere, né, na rotina familiar, né, as famílias estão em casa, muitas estão trabalhando, e eu recebo, né, às vezes uns feedbacks, eu estou ficando louca, eu não sei mais o que fazer, e a gente tentar acalmar, né? Olha, vamos tentar manter a rotina, brincadeiras, né, que favoreçam aí também o desenvolvimento e também deixem a criança mais tranquila, né? Gaste um pouco mais de energia, que não é fácil, né? Na França, por exemplo, na questão da pandemia, né, do isolamento, pessoas com transtorno espectro autista poderiam sair, né, mesmo que não tivessem que trabalhar, teve uma possibilidade, né, que muitas vezes precisam dar uma volta de carro. A gente não está nesse momento, né, de completo isolamento, mas muitas famílias falam que precisam dar uma volta de carro para a criança ficar mais tranquila, precisam dar uma volta para a criança se organizar. E é importante que cada família entenda, né, como deixar a criança mais organizada, mais tranquila. Essa questão do perceber o funcionamento desse sujeito, né? Alguns realmente vão precisar de dar uma andada, nem que seja assim, coisa de uma horinha, uma volta no carro, ou andar ali pertinho, mas precisa, né? E aí você comentou, Andressa, que alguns pais acabam trazendo essa fala do desespero, da agonia, do não saber o que fazer. E é importante como a gente pode tranquilizar, porque alguns pais ficam naquela preocupação, poxa, antes tinha um monte de terapia. Cada dia era um, né? E ainda tinha a escola, e a gente no início da live nós comentamos muito sobre esse time que a gente precisa ter um olhar e não perder da estimulação precoce. E aí acaba que bate o desespero de, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E é importante pensar que esse pai, essa mãe, esse cuidador não precisa dar conta de ser um super pai, uma super mãe e do dia para a noite ele dar conta de ser multiterapeutas e abraçar todas as demandas da criança. A gente entende que sim, é muito importante as terapias, mas também é muito importante a gente entender esse momento que nós estamos vivendo e o familiar não ter essa autocobrança, porque é uma carga muito pesada. Pensar que tem que lhe dar conta de um monte de coisa, quando na verdade esse familiar tem que ser apenas o familiar, dentro das possibilidades e do que ele dá conta. Tem uma. E você comentou das ligações, teleatendimento, né? É um momento que a gente também, enquanto profissionais, estamos nos redescobrindo enquanto atuação. Porque essas crianças, esses adolescentes, eles não podem ficar desassertidos de tudo. Lídia, só vou... Oi? Oi. Nossa, como uma hora passa rápido, né? Pois é. Na hora que você falou, caiu. Mas então, o pessoal tá voltando só para concluir essa ideia e aí a gente finaliza, né, certinho.
eu estava comentando dessa questão dos pais não terem essa cobrança, diminuir essa ansiedade, até porque tem muitos pais que estão em teletrabalho também, e as escolas também estão mandando videoaulas, tarefas, né? Então, levar com uma naturalidade, com uma calma, dentro das suas possibilidades. E por que não trazer esse olhar, como você falou, ali da brincadeira do pular corda, do um jogo de tabuleiro com o irmão, com a família. Isso também é rico, isso também estreita os laços afetivos. E para nós terapeutas, a gente já tem um olhar terapêutico para aquela atividade, né? Então, a gente consegue dar essas orientações para os familiares. Se tiver algum familiar nos acompanhando, não deixar de manter contato com o terapeuta que vinha acompanhando essa criança, esse adolescente, justamente para minimamente nós pensarmos na estruturação desse cotidiano e de como não sobrecarregar esse familiar com a responsabilidade, o peso de dar conta das terapias em casa, que ele não vai poder levar o filho, né, para as terapias. Então, era esse o pensamento o que eu estava conversando com vocês logo que a live caiu. Então, com isso eu concluo a minha fala. Muito obrigada, Andressa. Foi ótimo. Passou tão rápido, eu nem vi que já tinha 1 hora que a gente estava aqui conversando. Lídia, é isso, né? Quando a gente fala do que gosta, né? Da nossa prática, né? Do dia a dia, essas crianças, e eu concordo com o que você falou, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Da questão de que lugar que a gente coloca os pais, né? Como terapeutas, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Isso pode ser até adoecedor para as famílias, né? O cuidado, né? Não só para a criança, para suas famílias, né? Um cuidar integral, um olhar para todas as questões sociais, todas as questões para além, né, daquele que nós está apresentando, do orgânico. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Como o Sérgio falou, nós estamos organizando um grupo para colocar, né, a fisioterapia na saúde mental. Né? Nós já estamos, muitos profissionais já atendem a saúde mental, a saúde mental. Muitos profissionais, fisioterapeutas, né, a terapia ocupacional já está aí fortemente na saúde mental, mas a fisioterapia também pode estar, né, esse olhar não só para as questões orgânicas, né, um olhar muito mais integral, um olhar biopsicossocial. Por isso que é tão importante a gente estar aqui conversando e tendo tantos colegas também nos ouvindo, né? Com certeza, muito rica essa troca. Queria aproveitar para agradecer as pessoas que estavam nos acompanhando, os comentários, as perguntas, né? Todo mundo que está aqui. Agradecer a Librada e Camila, né? Não estão aqui hoje, mas fazem parte do nosso grupo, grupo de trabalho, né? Junto ao Crefito. E agradecer o Crefito, né? Pelo convite, por dar essa abertura, esse espaço para nós falarmos não só do espectro, né, do autismo, mas também falar do nosso atendimento na saúde mental. Com certeza. Joia? Então vamos finalizar, Lídia. Vamos agradecer a todos. Obrigada por nos assistirem, estarem conosco. Boa noite. Obrigada, Andressa. Obrigada a todo mundo. Boa noite e até a próxima. Até.